o corte que eu separei da Globo News. Vamos lá. Eu pergunto para a fonte, e se uma hecatombe acontece, a história é subvertida, a tradição é revolvida e a esquerda não, e Boulos não chega no segundo turno? O que vocês vão fazer? E a resposta foi: a nossa base vai, em grande parte, com o Nunes. Claro, aí entra aí uma questão de um bom senso, né, nas circunstâncias. E eles acham o Marçal mais perigoso do que o Bolsonaro, inclusive, né? Não, aí é o Ricardo Nunes, né? Eu ouvi direito, vou começar pelo Gustavo. Eu ouvi direito, Gustavo? Tem uma ameaça à democracia no páreo aí? De novo, né? De novo, era exatamente o discurso que eles faziam em relação ao presidente Bolsonaro, né? Tanto em 2018 eles ainda não tinham percebido o tamanho, né, que o presidente Bolsonaro tinha, e em 2022 eles não cometeram o mesmo erro. Então eles começaram desde da metade do governo em diante falando que ele era um perigo à democracia, que ele era um ataque, né? Ele, enquanto presidente eleito, era um perigo para a democracia, para as eleições. E aí esse mesmo discurso está sendo usado agora de maneira muito alinhada ali, né? A imprensa toda, e veja que ela fala assim, ó, se acontecer uma hecatombe e voltar, de revolver a tradição, olha o nível de comprometimento dessas pessoas. Eles já há muito tempo deixaram de ser jornalistas, né? Eles já não são nem torcedores mais, eles são ativistas políticos. Então é uma pena, porque em tese, né, a imprensa tinha um papel de mediar, e isso se perdeu por conta das redes sociais, graças a Deus. Tinham esse papel de fazer essa mediação entre o que acontece no mundo e trazer para o seu público, sejam leitores, sejam telespectadores. Eles perderam, obviamente, essa legitimidade, essa credibilidade. Hoje eles se comportam como ativistas políticos, não é nem como torcedor, e longe de ser jornalista. Isso já não existe mais. Então, e aí reforça, né, o teu pedido de ter canais como o Fio Diário. E, de outro lado, eles usam o mesmo discurso, né, a mesma ideia-força que eles usavam contra o presidente Bolsonaro. Olha, é uma ameaça à democracia. Tomem cuidado. E já querendo dizer que depois todo mundo vai colar ali com o Nunes num eventual segundo turno, se for Nunes e Marçal. Então é interessante, lamentável, obviamente, mas é a Globo News, né? Tá aí fazendo o que tá fazendo o que foi paga para fazer. É a Globo News. E Adriles, tem a Globo News, que fala isso que o Gustavo trouxe, tem o Supremo, que fala isso que o Gustavo trouxe, tem o PT, tem o PSOL, tem o PSTU, tem o PCdoB, e tem o Tarcísio, na entrevista para o Valor. Postura de Marçal é uma ameaça à democracia, diz Tarcísio. Cara, o que mais me incomoda, o que mais me irrita nessa mídia militante é exatamente estabelecer, já seria um mal em si, já seria um erro grotesco em si a imprensa se colocar como partidária. Mas ela não faz só isso. Ela faz exatamente o que o judiciário, de maneira mais pérfida ainda, está fazendo. Eles fazem, judiciário e grande mídia, em uníssono, fazem uma campanha contra aqueles adversários que eles imputam como ameaça à democracia. Aí acabou. Ué, se você tem um adversário que é uma ameaça à democracia, e aí o judiciário vai até mais longe. Nas palavras do Alexandre de Moraes, eles estão combatendo uma extrema-direita nazifascista. Quem que é nazifascista? É o Bolsonaro? Quem que é nazifascista? É o Marçal? Então, assim, você demoniza o seu inimigo de uma tal forma que você inviabiliza para o cidadão comum escolher entre duas vertentes. Se uma é o mal personificado, o outro é o bem. É a mesma coisa da guerra dos aliados contra os nazistas. Se o Bolsonaro e o Marçal são nazistas, são nazifascistas, então essas pessoas não poderiam nem estar no pleito eleitoral. Você percebe a gravidade disso? A extrema gravidade disso? Porque, eventualmente, você anula a chance de um eleitorado votar no lado que eles, grande mídia e judiciário, não querem que sejam votados. E aí, eles é que são antidemocráticos. Eles é que são ditatoriais. Porque eles anulam a possibilidade do outro voto. Agora, é mais grave ainda quando você tem uma disputa partidária interna, no que se chama, né, de direita brasileira,
em que o maior líder político da nação, depois do Bolsonaro, da direita, no caso, né, imita o mesmo discurso falacioso, perverso e ditatorial da grande mídia em uníssono com o Supremo Tribunal Inquisitorial, dizendo que você não pode votar em fulano porque fulano é uma ameaça à democracia. É triste ver, por exemplo, o Tarcísio Gomes de Freitas falando isso, porque, eventualmente, ele está dando um tiro de canhão, ele sim, na própria democracia, assim como o judiciário, assim como a grande mídia, demonizando o Marçal, assim como demonizaram Bolsonaro, que o elegeu. Então é um suicídio de parte da direita falar e emular e imitar os mesmos princípios ditatoriais, hipócritas e perversos da grande mídia, mais uma vez, em conluio com o judiciário. Eu fico um pouco atônito com isso, porque, PH, Paulo, a gente tem uma mulher que é uma jornalista da Folha, ela escreve, eu acho muito engraçado, uma matéria que ela fez aqui, Ana Paula alguma coisa. Tabata quer Marçal fora de debates, Nunes pede segurança e Datena diz que esse coach deve ser parado. Então você vê que existe uma construção nesse sentido, e eu ainda vou jogar mais uma questão que me deixa assim, atônito. Vamos colocar esse vídeo, o último vídeo que eu coloquei para essa pauta. Da Jovem Pan. Vocês separaram ou não? Acho que não separou ainda. Depois eu ponho. Mas, Paulo, no vídeo da Jovem Pan, o âncora, ele está falando que não usaram copos de vidro no debate da Record, né? Tiraram copos de vidro, tiraram utensílios que podem, né, dar algum tipo de oportunidade para agressores e tal. Eu olho para isso tudo, cara, eu fico vendo que existe um duplo padrão aqui, né? O Tarcísio, nessa entrevista do Valor, ele estava falando... fazendo menção à postura do assessor do Marçal, etc., e ele foi incapaz de falar da cadeirada do Datena. Isso é inacreditável. Olha, eu precisaria ter, de verdade, 30 minutos para falar tudo que eu gostaria sobre essa pauta, viu, meus amigos? Mas eu vou tentar aqui ser bem conciso. Eu vou começar assim, primeira coisa, né? Eu sempre bato nessa tecla. Eu não escondo de ninguém que, antes de tudo, eu sou católico, depois eu sou contra-revolucionário, depois eu sou conservador e depois eu sou de direita. Mas isso não significa que... e por que eu sempre faço questão de falar isso? Porque aqui o trabalho que eu faço, que eu sempre tento fazer, é de não ficar sendo militante político de nenhum candidato, mas apontar coisas boas e coisas ruins dentre todos eles. Dito isso, né, para ninguém ficar falando que eu estou sendo cabo eleitoral de ninguém, o que estão fazendo e o que próprios agentes políticos da direita estão fazendo com o Pablo Marçal, estão fazendo de tudo para elegê-lo. E o pior de tudo é que as mesmas falácias, as mesmas injustiças e as mesmas falas para assim fazer silenciamento, fazer espiral do silêncio, entre outras coisas, estão sendo utilizadas para atacar o Marçal. E essas falas eram falas que a esquerda utilizava. Agora sim, contra o Tarcísio, me desculpa, eu vou falar aqui abertamente. Em 2022 eu falei para vários amigos, os membros lá do PH Vox e tudo mais, vou votar no Tarcísio com o meu dedo necrosando, porque não existe uma outra opção que não seja ele, não existe um menos pior do que ele, porque eu já esperava tudo que a gente está vendo do Tarcísio hoje. Um excelente gestor de obras públicas, isso não tem o que dizer. É só a gente pegar ali no começo do ano passado e desse ano que nós tivemos na Baixada Santista, a questão das enchentes. Ele faz uma gestão, assim, realmente excepcional nesse ponto. Fora isso, aquilo que mais importa, porque ser um bom gestor de obra pública, isso é importante, isso acaba virando um mérito num país tão degradado quanto o Brasil. Mas no que a direita mais espera, o Tarcísio só trabalha para a esquerda. E eu vou elencar algumas coisas aqui, tá? Que não é de hoje. Ele estava ali, né, vendendo e fazendo licitações sem regras claras para impedir que outro Estado privatize, porque se você está vendendo algo, um bem do Estado para outro Estado, isso não é privatização, né? Vamos lá. Então, ele privatizou o setor de distribuição de grãos
do Porto de Santos para a China. E quando ele foi questionado sobre isso, ele falou: dinheiro não tem carimbo, dinheiro não tem cor. Bom, então a gente vê aí um pragmatismo extremo que, na verdade, coloca a própria soberania nacional do país, e que muito pessoal da direita hoje nacionalista fala: não, porque é soberania, porque é a Amazônia, então a Amazônia, o Porto, a nossa infraestrutura também está sendo cada vez mais colocada na mão dos nossos amigos Xing Ling. O mesmo Tarcísio Gomes de Freitas, que acabou com a candidatura do melhor deputado estadual que nós tivemos de 2019 a 2022, que foi o Douglas Garcia. Extremamente combativo, aguerrido, era um homem que estava próximo à população, fez muito, né? Tanto que a Esté vive aqui no Fio Diário, pode falar muito mais, porque ela era assessora do Douglas Garcia. E por que o Tarcísio fez isso? Para proteger ninguém mais, ninguém menos que a datilógrafa, né? A senhora Vera Magalhães. Até o Ciro Nogueira teve que ensinar para o Tarcísio como se defende um aliado político. O mesmo Tarcísio Gomes de Freitas, que destruiu uma vitória enorme que a direita teve na Lesp de 2019 a 2022, para que um casarão antigo que tem lá na Paulista, né, que aí entre reforma e o custo do imóvel está dando 300 milhões de reais, o Dória queria colocar para ser um museu da consciência LGBT. A direita conseguiu, contra o Dória, colocar isso como um museu da gastronomia, porque São Paulo é considerada a capital mundial da gastronomia. O que o Tarcísio fez para agradar o pessoal da esquerda? Né? Ele foi lá e reverteu a situação e vai voltar a ser um museu de LGBTs. 300 milhões de reais, quase a cifra que ele está empregando lá. Mas se você falar isso, você é traidor. Não, você está falando mal, você está dividindo a direita. Quem está dividindo a direita? Né? Agora, a última coisa para fechar aqui, né, em cima disso, eu achei engraçado, porque assim, não, vai todo mundo votar no Nunes, né? Porque o Nunes não ameaça a democracia. É lógico que o Nunes não ameaça a democracia. O Nunes tinha como secretária, até 6 meses atrás, Marta Suplicy, que é a vice do Boulos, está lá dentro das secretarias, um membro clássico e agente duguinista no Brasil, Aldo Rebelo, né, comunistão clássico, está lá. Então você vai falar o quê?